E encontrar o que esperar no capítulo 3, voltado às estruturas das camadas de pavimento, no novo livro Pavimentos Industriais e Concreto, lançado pela editora Oficina de Textos. Neste livro, neste capítulo em específico, capítulo 3, eu trago aplicações voltadas para as camadas constituintes do pavimento. Eu mostro com esclarecimento e com propriedade as melhores camadas, as melhores propriedades voltadas a cada camada em que eu apliquei ao longo da minha vida e obtive êxito em todos os meus projetos. Por exemplo, para a primeira camada, a camada do pavimento, o pavimento rígido de concreto armado. Ele trabalha como camada de pavimento e camada de base. Em seguida, você tem camada de subbase, pois sobre pavimentos de concreto, você não tem camada de base. O pavimento já funciona como camada de base e subbase. Eu mostro os materiais, como BGS, brita graduada simples, CCR, concreto compactado a rolo ou equivalente. Sempre se utilize de termos como equivalente, nunca similar, quando você deseja dar liberdade à equipe de obra. E as espessuras de cada camada, as propriedades, como eu falei, já expliquei nos capítulos 1 e 2 de cada material. E aqui eu trago efetivamente como aplicar esses materiais nas camadas, através do módulo de resiliência, constituinte de cada material, como o módulo de resiliência deve ser interpretado e projetado para que você não tenha impacto em seu pavimento e em suas camadas. E por fim, a camada de reforço de subleito e a camada de subleito, a camada existente. Quanto mais água, mais poropressão e menos tensão efetiva. É assim que o solo funciona. Não há como interpretar de modo diferente. É assim que aprendemos a mecânica dos solos. E para isso, como encontramos na natureza, precisamos trabalhar o solo com engenharia, através do umedecimento e compactação efetiva a partir do ponto em que você obtém a umidade ótima a partir de ensaios de laboratório. Então você consegue reduzir a poropressão e aumentar a tensão efetiva através de uma umidade ótima, ensaiada por laboratoristas bem, bem, bem calcados, bem referenciados, de boa índole no mercado. Você obtém esses valores de laboratório através de idas e vindas de um rolo compactador liso ou pé de carneiro, dependendo do material a ser compactado. Você atinge as propriedades de cada camada que deve ser conseguida para poder estabelecer um pavimento sólido, resistente, durável. Tabelas infinitas no livro, como esta, de infinito valor, referente aos materiais utilizados nos revestimentos, nas bases e subbases, subleito, reforço de subleito, e para cada qual eu trago os valores dos módulos de resiliência e como esses devem se comportar um sobre o outro, em função do módulo de resiliência. Uma informação simples que poderá salvar seu projeto de infortúnios ou do pior que venha acontecer. Lembre-se que o pavimento é sempre caro. Cada camada, cada compactação, tudo que envolve pavimentação, mecânica dos solos, caro, é de alto valor para uma construtora. E uma vez mal definido, você põe tudo a perder. Patologias, eu explico no livro patologias atrelados a pavimentos de asfalto, pavimentos flexíveis de asfalto, pavimentos flexíveis intertravado, que eu adoro trabalhar com intertravado também, eles agradam aos olhos dos arquitetos e arquitetas. É muito bom poder trazer essa felicidade aos nossos profissionais de arquitetura, através de um projeto bem elaborado, e do concreto, concretos que ao longo de minha carreira eu tive que recuperar ou substituir concretos elaborados por outras empresas. Não desejo mal a empresa nenhuma, a profissional nenhum, mas você acaba encontrando concretos de baixo valor de resistência, concretos que a gente chama simples, sem armação nenhuma, e sendo utilizados inapropriadamente para receber cargas de veículos pesados, de tráfego de veículos, sob grande estresse no dia a dia, estresse repetitivo, fadiga, isso tudo leva ao colapso de pavimentos de concreto. Então, tanto o pavimento asfalto, intertravado, concreto, quando mal elaborados, mal projetados, com materiais mal especificados, você acaba levando a uma vida útil reduzida e a altos custos no bolso do cliente. Reações químicas, patologias, dentro de patologias, uma reação química bem atípica
que aconteceu em pavimento de concreto, em que me chamaram para verificar o que tinha ocorrido, em que ele era relacionado à reação química envolvendo um tipo de cimento específico, por exemplo, o esborcinamento das juntas, quando você utiliza juntas com espessuras acima do limite, né, requisitado, acima do limite recomendado. A partir desse limite de espessura, você acaba trazendo fragilidade para as bordas das juntas e acaba tendo esse fenômeno infeliz de porcinamento, desgaste das juntas no seu pavimento. Com a vida bem precoce, com a vida bem inicial, e isso é muito ruim para o seu projeto, para a sua obra e para o seu cliente. Por exemplo, revestimentos utilizados de forma inapropriada entre o pavimento de concreto ou sobre o pavimento de concreto, digamos assim, sobre o pavimento de concreto, sem ter a inserção desse revestimento dentro do pavimento de concreto, sem ter uma ancoragem apropriada ou sem ter as propriedades adequadas para um revestimento sobre um pavimento de concreto, como este de revestimento de vermiculita, que ao receber as primeiras passagens de empilhadeiras ainda descarregadas, sofreram anomalias severas. E isso foi todo um transtorno para o cliente. Então, mais patologias que me chamaram para consertar, averiguar. Aqui, em trinca paralela junta, é fruto de uma má execução das barras de transferência, tortuosas, não alinhadas, por exemplo. Você pode trazer esse tipo de trinca paralela, patologia paralela, à sua junta. Isso nos primeiros meses já ocorre, né? Deflagrando o quê? Deflagrando que houve uma falha no processo construtivo. Então, o projeto, mais do que nunca, tem que estar alinhado com a equipe de obra. Você deve ir à obra, poder fiscalizar como o seu projeto está sendo verificado, trocar ideias, melhorar, trazer pontos de atenção. Não deixe seu projeto ser executado de qualquer forma. Reforce o projeto com memorial descritivo, uma especificação técnica bem elaborada, para que você evite isso em sua carreira profissional. Fissuras de retração, muito comuns quando você não protege o concreto no seu entorno, com placas, com manta umedecida, com a cura adequada. Muitas construtoras, inúmeras construtoras de grandes nomes, não vou citar aqui nomes, mas eu tenho visto diversas construtoras ignorando, né, o tratamento mais simples, mais barato que nós temos na obra, que é a cura. Uma simples aplicação de água com rigor para manter a temperatura adequada, abaixo, né, dos limites, para evitar uma retração plástica. Então, na direção do vento, na direção perpendicular ao vento, você tem as fissuras ocorrendo. Ou seja, quando as fissuras acontecem na superfície do concreto como essa, fissuras de retração, de modo perpendicular, pode ter certeza, você teve a direção do vento atuante, um vento de nordeste, de sudeste, dependendo da sua região, você vai ter um vento incidente, um vento governante. Que a armação é insuficiente, armamento fletor em um pavimento de concreto, em que você traz fissuras e trincas. Quando você tem a fissura e trinca se propagando de uma extremidade a outra, interrompendo em algum ponto do pavimento, grande chance dessa fissura, dessa trinca, ser relacionada, como essa mostrada na cor vermelha, relacionada a fatores estruturais. E, ao contrário, quando você tem uma fissura ou trinca se propagando de um extremo ao outro, né, a partir de uma quina, de uma quina do pavimento, e chegando a outra quina, sem interrupção, de forma contínua, atravessando todo o pavimento, você fatalmente vai ter uma fissura ou trinca mais relacionada, com mais probabilidade de se relacionar com fatores térmicos e não estruturais. Mas as duas precisam de análise e podem estar relacionadas à estrutura, relacionada ao momento fletor, relacionados a baixo índice de armação ou até ausência de armação, como nesse caso, um pavimento simples, sem armadura, que eu não recomendo, ou a fatores térmicos, mudança de temperaturas, com expansão, né, e expansão do pavimento e contração. Aqui você tem outros aspectos e outros pavimentos de concreto não armados, né, com armadura insuficiente, FCK baixo, concreto simples de um lado e do outro concretos com armaduras muito ínfimas, muito abaixo, muito aquém do limite, né, de resistência esperado para esse pavimento
o trânsito, no caso, de empilhadeiras, de guindastes, de carretas. Então são pavimentos, mais pavimentos em que eu tive de ir para poder aprender com eles e elaborar ainda cedo, enquanto recém-formado, por conta própria, por iniciativa própria, pesquisar e chegar a pavimentos resistentes que durassem e dessem certo. Daí, né, o motivo de trazer esse livro para vocês. É um caso de concreto efêmero, como já falamos no início desse videozinho curtinho, em que você tem um baixo valor de FCK, em que coloca o concreto numa classe injusta, né, de 10 a 20 megapascal. Materiais empregados para camadas de pavimentos. Eu abordo no livro sobre todos esses materiais, características, prós e contras, aplicações, os granulares, tratados com cimento, os tratados ou melhorados e cimentados. Por exemplo, granulares, a minha grande vedete, a BGS, Brita Graduada Simples, defendo muito esse material. É um dos melhores que eu conseguia trazer para o projeto e aplicar na obra. E o concreto compactado a rolo, como tratados com cimento, é um excelente material. É bem próximo de um concreto simples que utilizamos na vida prática sobre nossas fundações, que para pavimentos de concreto tem uma característica formidável para aumentar a resistência, a durabilidade, né, e a funcionalidade do nosso pavimento. Muito obrigado. Deixo aqui minha gratidão por me prestigiar ao longo desse vídeo, preparado especialmente para você, para enaltecer alguns pontos e solver algumas dúvidas que permeiam a cabeça de muitos que me procuram, o que traz no seu livro, o que tem no seu livro, daí o motivo de trazer esses vídeos curtinhos. E aqui, mais uma vez, os livros lançados pela editora Oficina de Textos, né, para a sua necessidade, quando você puder adquirir ou se desejar adquirir, te agradeço desde já. E até o próximo vídeo, onde eu trarei o capítulo 4 deste novo livro de pavimentos industriais e concreto.